A última batalha antes da promessa. Chegamos em Números, capítulo de número 31. E se você acha que já cansou de ouvir falar sobre o deserto, imagina quem passou quase 40 anos vivendo nele. A boa notícia é que nós estamos na reta final, não apenas do livro de Números, mas também da caminhada pelo deserto. Israel já conseguiu enxergar a terra prometida aqui. Só bastava atravessar o rio Jordão. Canaã estava logo adiante dos olhos de todo o povo. Mas Deus nos ensina uma verdade aqui. Antes da promessa, ainda havia uma pendência a ser resolvida. Israel está acampado nas campinas de Moabe, na margem oriental do Jordão, exatamente em frente a Jericó. Eles ainda não entraram em Canaã, mas já estão na fronteira daquilo que Deus prometeu quase 40 anos antes. E é justamente aqui que aparece um povo chamado Midian. Mas Midian não surge aqui ou do nada. Para entendermos esse capítulo de número 31, nós precisamos voltar ao capítulo de número 25. Foi ali que Israel sofreu um dos seus maiores fracassos espirituais. Os midianitas participaram da sedução do povo de Deus em Baal-Peor. Eles não atacaram Israel com espada, atacaram com a idolatria, a imoralidade, a corrupção espiritual. Onde a força não conseguiu vencer, a sedução tentou destruir. Naquele dia, 24.000 israelitas morreram por conta daquele pecado. O tempo passou, mas Deus não esqueceu disso e nem ignorou. Porque Deus, ele é misericórdia, mas ele também é justiça. Aqui nós aprendemos uma lição muito clara. Toda sedução espiritual, ela encontra a sua origem no inimigo, mas todo aquele que decide ser instrumento dessa corrupção também responde diante de Deus pelos seus próprios atos. O capítulo de número 31 é uma resposta ao capítulo de número 25. Então é bom você voltar lá e ler, caso tenha esquecido. Quando nós olhamos aqui para trás, nós percebemos o quanto Deus já conduziu o povo até aqui. O povo já saiu do Egito, já atravessou o Mar Vermelho, já recebeu a lei, construiu um tabernáculo. O povo falhou em Cades Barneia. O povo está vagando há quase 40 anos pelo deserto, viu uma geração inteira morrer, derrotou inimigos como Seom, Og, ouviu Balaão tentar amaldiçoar o povo e agora está a poucos passos da promessa. Existe um detalhe aqui que nós não podemos deixar passar. Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel com palavras, mas ele ensinou o inimigo a enfraquecer Israel através do pecado. E aqui existe uma verdade que atravessa esse texto. Quando o inimigo, quando o diabo não consegue nos destruir por fora, ele sempre vai tentar nos contaminar por dentro. E é nesse contexto que Deus fala com Moisés. Deus diz: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois tu serás recolhido ao teu povo. Essa frase ela carrega um peso gigantesco, porque Moisés ele sabe exatamente o que ela significa, você também, o texto está muito claro. Ele sabe que vai morrer, sabe que Canaã está a poucos passos de distância, sabe que ele não vai atravessar aquele rio, e mesmo assim ele continua obedecendo. Eu não consigo ler esse texto sem fazer uma pergunta para eu mesmo. O que eu faria no lugar de Moisés? Será que eu serviria a Deus com a mesma dedicação, sabendo que eu não pisaria na terra que eu esperei durante 40 anos para conhecer? Não sei. Moisés está nos ensinando algo extraordinário aqui. Somente pessoas com maturidade em Deus não obedecem apenas enquanto esperam receber alguma coisa de Deus. Elas obedecem porque elas sabem quem é Deus e porque Ele continua sendo Deus. Aqui existe um outro detalhe importante.
Quando nós lemos a palavra vingança, nós podemos imaginar alguém tomado pela raiva. Mas não é isso que o texto está dizendo. No hebraico, a palavra usada aqui, ela transmite a ideia de justiça, de retribuição judicial. Não é um descontrole das emoções. Deus não está dizendo para o povo descarregar a raiva em cima dos midianitas, não é isso. O pecado de Midian seria julgado por Deus, porque o pecado ele sempre produz consequências. Midian não estava apenas enfrentando Israel ou afrontando Israel, estava afrontando o Deus de Israel. Tentou destruir o povo da aliança, Midian tentou corromper aquilo que Deus havia separado como santo, e Deus mostra que nenhuma afronta à sua santidade fica para sempre sem resposta. Então, Moisés ele reúne o povo e envia 12.000 homens para a batalha. Quem acompanha o exército não foi apenas um comandante militar, mas um personagem que nós já conhecemos, Finéias. Temos um vídeo para falar somente sobre ele e o que ele fez no capítulo de número 25. O mesmo Finéias que zelou pela santidade de Deus quando todo o acampamento parecia indiferente ao pecado, agora aparece aqui novamente, levando utensílios sagrados e as trombetas para a guerra. Finéias não leva uma espada. O texto faz questão de dizer que ele leva os utensílios sagrados e as trombetas. Versículo de número 6. Ou seja, a narrativa do texto está nos mostrando que a presença do sacerdote estava lembrando ao povo que aquela vitória não dependeria apenas da força do exército, mas da presença de Deus no meio deles. Israel vence a guerra, os reis de Midian são mortos, e no meio da lista dos mortos aparece um nome que talvez você se surpreenda: Balaão, o profeta misterioso. Balaão morre no meio dos inimigos de Israel. Que triste. Isso revela para nós uma verdade também, algo que precisamos aprender. Balaão nunca foi neutro. Ele abençoava Israel com a boca, mas nos bastidores ele ensinava como Israel poderia pecar. Isso nos confronta de uma forma muito profunda, porque nem todo mundo que fala de Deus, que fala bonito sobre Deus, está de fato do lado de Deus. Balaão está nos ensinando uma verdade aqui que não é fácil de ouvir. É possível conhecer a vontade de Deus e continuar insistindo na nossa própria vontade? Sim. É possível falar em nome de Deus e amar mais o lucro do que a sua santidade? É. É possível impressionar pessoas e ao mesmo tempo entristecer o coração do Senhor? Sim. É possível ser conhecido como um profeta e na realidade o coração está jogando no time do adversário? É. Sabe qual é o único problema? É que a conta sempre chega. E quem cobra essa conta é o próprio Deus. Balaão ele morre exatamente onde o seu coração já estava há muito tempo. Mas se você acha que essa guerra termina aqui, você não leu o capítulo completo. Porque depois dessa batalha acontece algo ainda mais surpreendente. Os soldados fizeram exatamente como Deus mandou. O povo obedece, o povo também vence e eles voltam vivos. E mesmo assim, Deus diz que eles ainda precisavam passar por um processo de purificação. Por quê? É isso que nós vamos entender na segunda parte desse vídeo aqui, para que ele não fique muito extenso. Se você deseja estudar a Bíblia com profundidade, sem abrir mão de uma exegese responsável, de uma hermenêutica fiel às Escrituras, não deixe de adquirir o nosso material de estudos. Ele foi preparado com muito cuidado, com oração, com dedicação, para ajudar você a conhecer cada vez mais da palavra de Deus, compartilhando uma palavra
que não é minha, é o nosso material de estudo para você aprender a ler, interpretar e aplicar a palavra de Deus na sua vida. O link na nossa bio, nos nossos stories e também através do nosso WhatsApp. Não deixe de comentar aqui nesse vídeo onde Deus falou com você e não perca a segunda parte, onde Ele vai continuar revelando a sua vontade através da sua palavra. Até lá!